Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Nas últimas aulas, nós vimos um pouco do contexto de tudo aquilo que está por trás do Novo Testamento. E na última aula, vimos os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. E nesta aula, então, nós passaremos a ver um pouco sobre as epístolas gerais, as epístolas paulinas, as epístolas pastorais, as epístolas da prisão, enfim, com vários nomes, não é, que as pessoas dão e com as quais elas são apresentadas ao grande público. Nós vamos começar então analisando o panorama das primeiras cartas paulinas, pelo menos como colocadas na ordem canônica na Bíblia Sagrada, escritas pelo apóstolo Paulo, dando início então para a epístola de Paulo aos Romanos, que é essa primeira que nós apresentamos a vocês. Vamos começar falando então do autor. É a primeira vez que nós vamos lidar com ele, não é? Então, nas demais vezes em que apresentarmos as epístolas de Paulo, nós não daremos tanto foco assim à pessoa de Paulo, mas como é a primeira vez, então nós pretendemos dar algum destaque. Paulo, então, como diz aí no slide, era israelita, da tribo de Benjamim, a gente tem isso no texto de Filipenses 3, versículo 5, e era um fariseu, não é? Em Atos 23, capítulo 6, ele testemunha isso e em outra ocasião ele se gaba disso, inclusive, para tentar mostrar para as pessoas às quais ele escrevia sobre a importância da mudança que havia acontecido na sua vida. Ser fariseu naquela época não era necessariamente uma coisa ruim. Aos olhos da sociedade de um modo geral, ser fariseu era ser considerado alguém de honra, alguém de respeito, alguém cujas mães gostariam que os seus filhos fossem quando crescessem, não é? Embora no tempo em que a gente vive, o termo fariseu esteja ligado ou associado, via de regra, com hipócrita ou com falso, ou com religioso, ou alguém que vive de máscaras, alguma coisa nesse sentido, naquele tempo a palavra fariseu, o termo fariseu, denotava alguém que levava Deus muito a sério. Alguém que conhecia a palavra, alguém que decorava a palavra, alguém que se esforçava por trazer prosélitos, não é, ou convertidos à fé judaica. Então era, de certo modo, uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada pela sociedade, todos os fariseus. Paulo era um fariseu, ele alcançou esse estado não somente por causa da sua cidadania e opção pessoal, mas também por causa da sua capacidade intelectual, chegando a ser educado aos pés de Gamaliel, algo quase impossível para quase todas as crianças naquela época, acessível apenas para algumas crianças geniais, cujo conteúdo cultural fosse de fato brilhante e destacável diante da sociedade em geral. Esse é o segundo ponto que vocês veem. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Aqui é importante que a gente recorde que toda a educação de Paulo não foi feita aos pés de Gamaliel. Apenas a parte final, digamos assim, de sua instrução pessoal se deu junto a esse mestre da lei. A parte inicial se deu como se dava, né, na vida de todas as crianças na Judéia, ou pelo menos os filhos dos judeus espalhados ao redor do mundo, onde eles passam por uma espécie de escola inicial e onde alguns são selecionados para uma outra espécie de escola intermediária, de modo que somente uns poucos que se destacam por causa da capacidade que têm de decorar textos da Torá e dos Salmos, a capacidade que tem de falar outras línguas e outras capacidades que eram tidas como necessárias para que essas pessoas pudessem ser levadas para as escolas que haviam de instrução em Jerusalém. A de Gamaliel, ou estudar aos pés de Gamaliel, seria apenas mais uma de outras possibilidades que outros jovens geniais tinham de serem educados. E, de fato, eram poucos que conseguiam isso, eram poucos que eram convidados para isso, e o apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. Isso nos mostra o brilhantismo desse homem, a riqueza cultural desse homem, a capacidade que ele tinha de ser um dos melhores intelectualmente, culturalmente, do seu povo na época em que ele viveu. Então ele era alguém extremamente respeitado, não somente pelo seu zelo litúrgico e pelo seu zelo religioso, mas também pela sua capacidade de estar à frente, dirigindo uma série de coisas. É só a gente lembrar que foi ele o responsável pela direção da perseguição contra os cristãos, naquele primeiro momento do cristianismo. O jovem Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo, da história da igreja, ele foi apedrejado, morto, e as suas roupas, depois de morto, foram lançadas aos pés de um jovem, diz o texto de Atos, chamado Saulo, Saulo de Tarso, que pouco tempo depois se encontraria com Jesus Cristo e seria convertido pela pessoa de Jesus Cristo no caminho de Damasco.
Esse homem, então, chamado Saulo, não é, por seus pais, nascido na cidade de Tarso, não é, que tinha descendência romana, mas era também por família judeu, era um homem extremamente capaz e um homem extremamente líder, não é, capaz para liderar, inclusive situações trágicas como essa do jovem Estevão. A gente sabe um pouco mais da vida dele, que ele foi responsável por prender pessoas, e o texto grego original nos diz que essa espécie de prisão não se deu simplesmente com um mandato ou uma carta assinada pelos sacerdotes ou pelos líderes da religião e da nação que o autorizavam a arrestar pessoas. Mas esse próprio termo arrastar, dentro das passagens em que ele aparece, na língua grega, diz respeito a alguém que trata até mesmo ao ponto da tortura aqueles a quem ele prende. É daí que muitas pessoas tiram a ideia de que Paulo ele não só tenha concordado com a morte de alguns cristãos, mas que ele tenha participado também no assassinato de alguma dessas pessoas, que tenha participado na tortura de algumas pessoas relacionadas ao cristianismo, de modo que aquele que antes era um torturador, um perseguidor e alguém que concordava no assassinato dos cristãos, a partir do capítulo 9 do livro de Atos, é alguém que se converte ao Senhor e passa a ser perseguido, passa a ser torturado e passa a ser seguido para a própria morte. Não é? Não foi nenhuma nem duas vezes que o apóstolo Paulo teve que sair fugido, não é? Por suas próprias mãos ou pelas mãos de outros que o escondiam ou que davam algum jeito, colocando um cesto e fazendo com que ele saísse da cidade escondido sem que aqueles que o queriam matar o pegassem, prendessem e dessem fim à sua vida. Aquele que perseguia era agora perseguido por causa da luz que viu no caminho de Damasco ao se converter e ao receber o chamado que o Senhor deu a ele de ser luz entre os gentios, de levar o seu evangelho a grandes e pequenos, mas que estavam do lado de fora das fronteiras de Israel, fazendo com que o evangelho de Jesus Cristo pudesse florescer e frutificar em muitos outros lugares, além do lugar onde ele já estava. No terceiro ponto aí no slide diz que de perseguidor dos cristãos, a gente vê isso em Atos 8:3, na perseguição ao Estevão, ele passou a ser pregador do evangelho, e a partir da sua conversão, né, que está em Atos 9. De Damasco foi à Arábia, a gente lê isso a partir de Gálatas 1:17, eu gostaria de ler esse texto para vocês, alguns textos que nós faremos menção daqui na frente, eu gostaria de destacar pela importância que tem aqui no momento de nossa aula. Aí em Gálatas, então, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo descreve essa experiência que ele viveu, onde ele diz assim: também não subi a Jerusalém para encontrar os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, ou Pedro, e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, por essas palavras de Paulo aos Gálatas, nós sabemos que ele teve essa experiência, uma espécie de intervalo entre a sua conversão e o ministério, no qual o apóstolo Paulo aprendeu muitas coisas e provavelmente foi lapidado e o seu coração, o seu caráter transformado também, até que ele pudesse se encontrar com o apóstolo Pedro pela primeira vez e pudesse partindo dali, servir como um missionário, como um servo de Deus em outras terras, em outros lugares. E voltando para Damasco, ele teve de fugir, a gente encontra isso em Atos, capítulos 9, né, versículo 23 a 25, em toda aquela situação que nós compreendemos lá na parte final do capítulo de Atos, onde o apóstolo Paulo, enfim, ainda não começa o seu ministério tal como ele o desempenharia ao final da sua vida, especialmente depois que ele já está a convite de Barnabé, ajudando como uma espécie de pastor auxiliar no cuidado da igreja lá de Antioquia da Síria, na qual, em um momento especial de oração e de jejum, a Bíblia nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo mesmo pediu à igreja que lhe separasse Paulo e Barnabé para a obra que ele os tinha chamado. Então, o próprio Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para uma missão específica, um chamado missionário específico, dado pelo Espírito Santo, reconhecido pela igreja em oração constituída e reunida. Então, eles os enviam, e a partir dali a gente começa a perceber uma espécie de mudança na vida dele. O nome dele de Saulo muda para Paulo, que tem um significado interessante, porque Paulo tem a ver com aquele que é pequeno, não é?
Então, aquele que antes era grande, agora compreende qual é o seu papel no reino. Ele tem alguns problemas com Barnabé na primeira viagem missionária, mas quando a gente o lê na sua última epístola escrita, 2 Timóteo capítulo 4, que é o último capítulo que Paulo escreveu na vida, ele já estava fazendo menção do jovem Marcos, que ele não queria que nem o acompanhasse na segunda viagem missionária. Mas no último capítulo que ele escreve na vida dele, ele está pedindo para Timóteo trazer Marcos, que é muito querido para ele, que é muito útil no ministério, além de trazer com Marcos, que agora ele quer junto dele, a capa que ele deixou em casa de Carpo e trouxesse também o pergaminho e também os livros, já na sua última fase da vida, querendo estudar e manter a sua devoção pessoal na presença dessa pessoa querida, que era o jovem Marcos, nessa altura do campeonato já provavelmente não tão jovem assim, mas que demonstra com essas palavras uma espécie de reconciliação que o apóstolo teve com aquele de quem ele se afastou no início de sua história, de sua trajetória missionária, não é? Em Jerusalém, os cristãos tinham receio dele, a gente vê isso também no capítulo 9 de Atos, porque imaginavam que ele poderia ser um mentiroso, um falsário, que ele estivesse só disfarçando a sua conversão para poder prender os cristãos e, enfim, torturá-los e matá-los como ele fazia em outras regiões ali da Judéia e da Galileia. Mas foi Barnabé, então, que como filho da consolação, não é, como um homem tremendamente temente a Deus e reconhecendo o poder de Deus na conversão do maior perseguidor do cristianismo naquela época, toma consigo a Saulo de Tarso e o leva diante dos apóstolos e o apresenta e faz com que os irmãos o recebam em paz. Ainda sobre o autor, próximo slide, foi enviado a Tarso, em Atos 9:30 a gente lê isso, e dali Barnabé o levou a Antioquia da Síria. Então ele quis permanecer em Jerusalém, provavelmente pensando que poderia ser muito útil, mas os apóstolos e a igreja o fizeram retornar para Tarso, onde ele ficou até que a igreja em Antioquia da Síria, liderada por Barnabé, enviado de Jerusalém para cuidar daquela igreja em Antioquia da Síria. Barnabé então reconhece que ele precisa de auxílio, então ele chama Paulo da cidade de Tarso para poder auxiliá-lo. E, enfim, com vários companheiros diferentes, ele realiza 3 viagens missionárias, alguns vão mencionar 4 viagens missionárias, conseguindo, pelo testemunho da história da igreja e da patrística, chegar até a Espanha, onde ele realizou a última de suas viagens missionárias. E em Jerusalém ele enfrentou a fúria dos seus opositores, especialmente no final da 3ª viagem missionária, indo parar em Cesareia, onde ele esteve perante Félix, Festo e Herodes Agripa, e toda a ocasião relacionada à fortaleza Antônia, onde ele pôde se pronunciar e dar testemunho, até que dali ele pudesse, depois de ter apelado, ser levado numa grande viagem para a cidade de Roma, onde ele permaneceu preso por 2 anos. Ainda sobre ele, em Roma, quando lá esteve preso, ele escreve as chamadas epístolas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E, segundo a tradição, ele foi libertado e realizou trabalhos missionários por mais 3 anos. E foi preso novamente e executado em Roma, provavelmente em 67 depois de Cristo, no tempo de Nero. E provavelmente ele tenha sido preso depois desta viagem ou na viagem que ele empreendeu à Espanha. Viagem que ele chega a mencionar na sua epístola escrita aos Romanos, né, no final da epístola escrita aos Romanos. Então ali ele teria sido morto na cidade de Roma por mandato de Nero, conforme eu já mencionei também em aulas passadas. Um pouco sobre o panorama e o propósito da Epístola de Paulo aos Romanos. Lendo aí no slide, nós vemos o seguinte: provavelmente a carta de Paulo aos Romanos foi escrita entre 55 e 57, quando Paulo estava terminando as suas viagens missionárias. E é provável que Paulo estivesse na cidade de Corinto quando escreveu essa carta. Gaio, o seu hospedeiro, parece ser o mesmo Gaio de Corinto. E é bem possível que Febe, a diaconisa de Cencreia, tenha sido quem levou a carta aos romanos, aos cristãos em Roma, não é? Aos romanos ali daquela igreja. Então as igrejas que se reuniam em casas em Roma eram várias, e Paulo cita o grupo que se reunia na casa de Priscila e de Áquila, e possivelmente outros 2 grupos que estão mencionados nos versos 14 e 15 do capítulo 16 de Paulo aos Romanos. Então, quais informações que a gente tira disso daqui, que estão por detrás da epístola de Paulo aos Romanos? Primeiro que eram várias igrejas, aparentemente ali na cidade de Roma, e Paulo escreve uma carta para que eles compartilhem entre si. Essas igrejas compartilhem entre si essa mesma carta. Provavelmente a pessoa que levou essa carta foi uma mulher, foi a Febe, que era uma espécie de diaconisa, que é responsável por levar esse conteúdo e essa mensagem até aos romanos. E aquela pessoa que recebia Paulo, e na casa de quem Paulo escreveu a sua epístola aos romanos,
teria sido Gaio, daí muitas pessoas atribuírem o local de escrita em Corinto. De Corinto, então Paulo teria escrito essa carta aos romanos. Ainda sobre o panorama e propósito, embora eu não venha a ler todo o que está aí na tela de vocês, é bom que esse material fique com vocês, para que eventualmente vocês pausem e releiam e consultem todos os versos, todas as citações bíblicas que são aí mencionadas. Eu quero só passar por essas explicações, ok? Então, Paulo, na epístola dele aos Romanos, ele vai expor o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira a tentar expor aquilo que o profeta Isaías mencionou sobre o evangelho, sobre o Messias, sobre a vinda do Cordeiro de Deus, sobre a razão para a qual o Cordeiro de Deus viria, de modo que muitas pessoas tomam a epístola de Paulo aos Romanos como uma espécie de mini-evangelho, ou como a teologia do evangelho, ou um resumo do evangelho segundo o apóstolo Paulo, à luz de explicações de profecias veterotestamentárias. Essa é a pressuposição que algumas pessoas têm quando olham para a epístola de Paulo aos Romanos, que começa com uma descrição, de certo modo, de como era a vida na capital e também na casa imperial romana, falando ali da promiscuidade, falando dos pecados, falando da lei de Deus que já estava gravada nos seus corações, falando da homossexualidade, da perversidão que havia entre a homossexualidade tanto masculina quanto feminina e a consequência, a ira de Deus. Depois ele abrange isso para todas as pessoas, dizendo que todos na verdade estão debaixo de pecado e não há um justo nenhum sequer. E mais adiante ele vai descrever que a única solução para o problema da morte espiritual seria a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele passa a descrever um pouquinho sobre a relação dos judeus, aparentemente alguns judeus que haviam saído de Roma por expulsão do imperador Cláudio, conforme eu mencionei em aulas passadas, e que agora estão retornando para Roma. E quando retornam para Roma, se envolvem com aquelas igrejas que lá estavam e querem impor algumas culturas, alguns traços da religiosidade judaica, como a dieta judaica, os calendários judaicos e outras coisas mais, e os cristãos ali de Roma têm um pouco de problema, de conflito com esses judeus que querem trazer um pouco de judaísmo para as igrejas. E então Paulo escreve um pouco afirmando qual é o valor do judaísmo, qual a importância deles, em que eles são importantes, em que a sua história e lei e visão sobre como abordar a lei são insignificantes e são desnecessárias no tempo do Novo Testamento. E ele tenta expor todas essas coisas, dando, especialmente no capítulo 9, bastante base para a graça de Deus que nos adotou e que nos permite chamarmos a Deus de Pai, o Espírito de adoção, aquele que habita em nós e que nos possibilita sermos filhos e filhas amados de Deus. Ele fala bastante sobre o amor de Jesus Cristo também, o seu tamanho, sua altura, sua profundidade, que nada pode nos separar desse amor. E como esse amor se manifestou no passado. Então ele fala um pouco sobre a soberania de Deus e a graça de Deus derramada na salvação dos homens no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Ele termina o capítulo 11 com uma espécie de louvor a Deus pela sabedoria de Deus relacionada à salvação. E aí nós entramos nas partes finais da epístola de Paulo aos Romanos com algumas considerações finais que estão envolvidas com o evangelho também. Então, seguindo aqui nos slides, um pouco mais sobre panorama e propósito, ele menciona muito as expressões natureza humana, natureza pecaminosa, que traduzem aquilo que seria a carne, especialmente no capítulo 7 de Romanos, tentando, alguns vão dizer, ironicamente, talvez, querendo colocar que não existe cristão carnal, essas pessoas que interpretam Romanos 7 dessa maneira. Outros acreditam que Paulo está criando uma categoria de cristãos, aqueles que são espirituais, aqueles que são carnais, e aquele outro tipo de homem que seria o homem natural. Não é? E outros vão dizer que talvez Paulo estivesse sendo irônico ou sarcástico, querendo demonstrar que ou você é natural ou você é espiritual. Porque não há como você dizer eu sou cristão, mas caminho na carnalidade. Porque se eu sou cristão e caminho na carnalidade, então é porque eu ainda não sou cristão. E aí ele entra nesse debate tentando falar sobre o amor de Deus e a salvação e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua manifestação no Antigo Testamento, na escolha de uma pessoa e nessa pessoa a escolha de um povo, e isso tudo demonstrando que não é por causa do povo e nem da pessoa, mas da graça de Deus e de sua misericórdia que foi derramada não sobre quem quis ou sobre quem correu, mas dependente tão somente da vontade de Deus, de ser derramada sobre aquela pessoa, fazendo dela vaso para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. Ele associa a necessidade de nós morrermos para o pecado
e vivermos para Deus com a própria vitória completa que Cristo teve na cruz e que nós também poderemos ter uma vez que estamos associados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então perceba você que o apóstolo Paulo está, de alguma maneira, mostrando os vários aspectos do Evangelho, não é? A complexidade do Evangelho. Tudo se resume no nós éramos pecadores, Cristo é o nosso grande Salvador, e isso se dá por meio da fé e do arrependimento. Em Romanos 5,1 ele vai dizer que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essas palavras do apóstolo Paulo são, de alguma maneira, uma demonstração um pouco mais abrangente e complexa daquilo que seria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais algumas palavras aí para sua eventual consideração. Eu dou destaque especialmente a essas palavras em Cristo Jesus, que aparecem abundantemente em Romanos, e que são palavras de destaque também encontradas em outras epístolas do apóstolo Paulo. E essa expressão é muito forte, muito preciosa para Paulo. Dentro da teologia do apóstolo Paulo, em Cristo significa que você está literalmente dentro dele e que ele é aquele que te protege, que te guarda, que te leva, que te alimenta, que te cura. Imagina a cena de uma grande batalha e você um soldado ferido e um tanque de guerra da tua companhia chega e alguém te resgata, põe você dentro daquele tanque para levar você até um lugar onde vão cuidar de você. Imagina que esse tanque, em meio à batalha, em meio à guerra, é um lugar onde eles vão curar suas feridas, vão te dar alimento, vão te dar água, vão te proteger e vão te levar para um lugar seguro. A ideia presente na palavra em Christos em grego, ou em Cristo Jesus, é exatamente essa ideia, de que nós estamos dentro de Cristo Jesus e Ele nos protege, Ele nos conduz, Ele nos cura, Ele nos alimenta. E essa ideia é muito presente dentro da literatura paulina e a gente é capaz de entender um pouco melhor a teologia do apóstolo Paulo à medida que a gente tem por detrás da nossa leitura essas palavrinhas bem arranjadas, bem fixas na nossa memória, não é? Um esboço de Romanos poderia ser colocado dessa maneira. A salvação somente pela fé, a primeira parte. A segunda parte, algumas exortações quanto à justificação pela fé aplicada à nova vida. Quando ele fala da salvação pela fé somente, ou a justificação pela fé somente, é algo que se destaca no capítulo 1 e no capítulo 5, especialmente no versículo 1 do capítulo 5, ele vai tentar esmiuçar isso, não é? Ao longo de todos os primeiros 11 capítulos da sua epístola. E ao final, então, do capítulo 12 até o final do capítulo 16, tirando essa parte mais final do 15, finalzinho do 15, 16 todo de, enfim, planos do apóstolo e também saudações, recomendações e uma doxologia final, essa parte que vai do 12 até o 15 é uma espécie de justificação pela fé aplicada na vida diária. Como é que todas essas informações relacionadas ao evangelho agora se aplicam na vida de vocês? Na prática, no dia a dia. Como é que vocês põem em prática o evangelho uma vez abraçado e uma vez crido e uma vez tendo ele transformado a sua vida? E assim o apóstolo Paulo termina a sua epístola. Já a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, muitas pessoas vão dizer que é a segunda dele aos Coríntios. Pelo que ele coloca na primeira carta e na segunda carta, nós temos a impressão que ele escreveu 4 cartas aos Coríntios. A primeira carta que nós temos na Bíblia seria a segunda, na verdade. E a segunda carta que nós temos na Bíblia seria a quarta, na verdade. Porque tanto na primeira que a gente tem na Bíblia, ele cita uma anterior, que seria literalmente a primeira, não é? Mas na nossa primeira carta aos Coríntios, ele apenas cita e a gente não sabe que carta é essa primeira. E aí, então, ele tem essa primeira que ninguém sabe o que é, e a primeira que está na Bíblia, que cita essa primeira que ninguém sabe onde está. E aí, então, nós temos um intervalo entre a primeira e a segunda. Na segunda carta, ele cita uma outra carta, que os coríntios enviaram a ele depois que ele enviou aquela primeira carta que está na Bíblia, que seria uma terceira carta, que nós também não sabemos qual é, e que se perde, que também não é a primeira que está na Bíblia. Então, a nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, a que está na Bíblia Sagrada, seria então uma espécie de quarta, sendo que a primeira e a terceira se perderam, a segunda e a quarta se transformaram na Bíblia Sagrada entre primeira e segunda aos Coríntios. Um pouquinho então sobre o panorama e o propósito. A península do Peloponeso, no sul da Grécia, é um território montanhoso, unido ao resto do país por um istmo curto e estreito. Se você lembra da foto de Corinto, Corinto ela fica bem no meio da Grécia, no norte da Acaia. A Acaia é a parte sul da Grécia. Imagina o estado da Grécia, né, com muitas ilhas. A parte mais ao norte da Grécia era chamada de Macedônia, ou, enfim, outros nomes, mas mais conhecida era Macedônia, com várias cidades associadas a ela. E a parte do sul era chamada de
de Acaia. A capital da Acaia era Corinto, que ficava bem próximo da cidade de Atenas, que Atenas fica no sul da parte norte. Então imagina a parte norte vem Atenas. Aí você tem um istmo, uma espécie de braço de mar que corta a Grécia no meio. E aí você tem a parte sul desse istmo, que seria a Acaia, em cujo norte, bem na beira do istmo, está a cidade de Corinto. Então muitas pessoas que navegavam da Europa olhando do mapa assim, não é, da Europa para a Ásia ou para o Oriente Próximo, o Oriente Médio, elas, ao invés de darem uma volta enorme ao sul da Grécia, elas atravessavam por esse istmo de Corinto, de modo que Corinto ficava bem na passagem marítima, não é, por um istmo do mar, de muitas embarcações. Então era uma cidade grande, era uma cidade com muito comércio, com muita gente falando línguas diferentes. Era uma cidade parecida com São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Nova York, ou Paris, ou qualquer uma dessas grandes cidades nas quais nós encontramos gente do mundo inteiro falando línguas diferentes, com comidas diferentes, com religiões diferentes, etc. Corinto era assim também. E além dessa diversidade étnica, cultural e linguística, havia também a pluralidade religiosa na cidade de Corinto, especialmente a idolatria a Diana ou a Astarote ou a outras deuses ou divindades que existiam na cidade, relacionadas a mulheres da antiguidade e associadas à divindade. E havia muitas prostitutas cultuais, presentes a essas religiões. Mulheres que acabaram se convertendo debaixo do ministério do apóstolo Paulo e sendo incorporadas na igreja. Mulheres que curiosamente tinham sua cabeça raspada, essas prostitutas cultuais, para serem identificadas como tais, e que quando chegam à igreja, para que não sejam associadas como prostitutas da igreja de Jesus Cristo, são exortadas a vestirem uma espécie de véu na cabeça para serem distintas, não é, daquelas outras que viviam na sociedade. Houve outras razões pelas quais o apóstolo Paulo mencionou a questão do véu, mas essa é uma das principais quando a gente conhece a cultura da cidade e a história por trás dessa cultura. Avançando ainda no slide, a gente sabe que a cidade ali era uma cidade grande, mas que possuía uma pequena comunidade cristã. Essa comunidade cristã provavelmente foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo com o auxílio de Áquila e Priscila, sua esposa, e que houve a ajuda de Timóteo depois de um tempo também. No começo, Paulo, Áquila e Priscila faziam tendas enquanto evangelizavam, e depois da chegada de Timóteo, pelas palavras descritas e apresentadas em Atos dos apóstolos, nós percebemos que o apóstolo Paulo deixou de fazer tendas, porque tinham outros que podiam sustentar o ministério, e ele se dedicou integralmente ao ministério apostólico naquela cidade. E ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses, segundo o que está aí no slide, no capítulo 18, versículo 1 a 18, de Atos dos Apóstolos, e depois desse 1 ano e meio ele acabou partindo daquela cidade. Enquanto ele esteve ali, ele proclamou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No slide está escrito assim: as primeiras atuações do apóstolo, segundo o seu costume, visavam travar relacionamento com os judeus residentes, mas a oposição de muitos deles logo o levou a dedicar os maiores esforços à população gentia daquela cidade. Parece que o trabalho do apóstolo durante o tempo relativamente longo em que permaneceu na capital da Acaia visava, acima de tudo, lançar os fundamentos para que outros depois dele, como Apolo, pudessem continuar anunciando o evangelho na região do Peloponeso, toda aquela região onde Corinto ficava. Provavelmente essa carta foi escrita da cidade de Éfeso, onde, segundo Atos capítulo 20, Paulo viveu por 3 anos, o dobro do tempo que ele passou na cidade de Corinto. Entre aproximadamente 54 e 57, quando Paulo morou em Éfeso e estava plantando igreja ali, trabalhando pelo menos na igreja ali, na igreja já plantada, e da qual ele escreve para os irmãos em Corinto, tirando várias dúvidas dos coríntios, respondendo a várias perguntas e também fazendo várias exortações aos coríntios quanto a pecados que eram mantidos no seio da igreja ali. Quando nós olhamos para Corinto, então, para 1 Coríntios, nós percebemos que a igreja é convocada a uma unidade de pensamento. Não há um tema central abordado na Epístola de Paulo aos Coríntios. Existem muitas perguntas que são levantadas e o apóstolo tenta responder a todas elas de um modo quase que aleatório, não é? Sem uma espécie de organização, pelo menos clara e visível, não é? Mas são uma espécie de exortações e respostas. Pessoas brigadas, pessoas em adultérios, respostas a perguntas específicas, pessoas que estavam dando mau testemunho, outros achando que não estavam dando mau testemunho,
testemunho. Então Paulo explica quando é que dá, quando é que não dá mau testemunho, o que tem que fazer, o que não pode fazer, do que vocês têm que fugir. Então são uma espécie de recomendações, orientações à igreja com o objetivo final, aí sim a gente teria um objetivo final, de fazê-los pensar a mesma coisa, de ajudá-los a pensar uniformemente com relação à sua praxis diante dos de fora, diante daqueles cidadãos com os quais eles tinham contato e que poderiam levar o evangelho para o mundo inteiro, se o evangelho chegasse a eles de uma maneira coesa, ao invés de fragmentada como era por causa da divisão que havia no seio daquela igreja. Então vários temas são abordados, conforme vocês podem pausar o vídeo e ler aí nos slides, não é? E Paulo responde, como está neste, perguntas sobre o matrimônio cristão e o celibato, sobre o consumo de alimentos que antes da sua venda pública haviam sido consagrados aos ídolos. Ele trata com a diversidade e o exercício dos dons outorgados pelo Espírito. Ele dedica especialmente o 12 e o 14 para isso. O 13 ele fala também de dons, mas especialmente do dom do amor. E ele tem também essas administrações relacionadas à idolatria, sempre frequente. E ele está falando isso para as pessoas da igreja. E com certos ídolos que poderiam estar sendo constituídos ídolos do cristianismo, ídolos na vida da igreja naquele primeiro momento. Ele faz várias considerações sobre enfeites de mulheres, sobre a ceia do Senhor, sobre refeições comunitárias que, pelos escritos dos pais da igreja, nós sabemos que eram chamados de ágape, essas refeições que eles faziam, e a ceia que vinha sempre após. Enfim, Paulo e as suas palavras, né, os temas que ele aborda são notáveis pela sua beleza e pela profundidade de pensamento, a maneira como ele aborda cada um desses assuntos, né? Especialmente o capítulo 13, quando ele fala do amor, e também o 15, quando ele trata da ressurreição dos mortos, um grande capítulo com 58 versículos, no qual ele faz uma espécie de mini tratado sobre o que será a nossa ressurreição futura por ocasião da segunda vinda de Jesus. A gente pode dividir em duas partes o esboço de Corinto, 1 Coríntios. A primeira parte, a divisão e escândalo da igreja de Corinto, com várias perguntas sendo levantadas e colocadas para ele, especialmente um caso de incesto, não é? No capítulo 5. E a segunda parte, que seria respostas às várias consultas que a igreja em Corinto havia encomendado para o apóstolo Paulo, até que ele termina com um epílogo. Quando nós vamos para a 2 Coríntios, aos Coríntios, é praticamente as mesmas coisas, né? As informações que eu já passei para vocês valem aqui também. Não há um tema específico, mas uma espécie de continuar a abordar perguntas e a responder coisas, e com o objetivo de fazê-los pensar a mesma coisa em Cristo Jesus. O primeiro ponto aí do slide diz: os dados de que atualmente se dispõe não permitem precisar o momento nem o lugar de redação de 2 Coríntios. Somente a título de probabilidade poderia ser sugerido que foi escrita entre os anos 54 e 57 em alguma cidade da Macedônia, talvez na própria cidade de Filipos. A segunda epístola, talvez na cidade de Filipos, enquanto a primeira, como a gente mencionou há pouco, provavelmente na cidade de Éfeso. Então, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela trata de um modo especial do relacionamento do apóstolo Paulo com os de Coríntios também, com os coríntios, não é? Se na primeira ele está basicamente respondendo perguntas, na segunda ele está preocupado com a impressão que alguns coríntios tinham de sua própria pessoa. Havia, aparentemente, a gente percebe isso nas palavras finais de sua carta, uma espécie de antipatia, não, mas uma espécie de receio na recepção do apóstolo. E o apóstolo, no final da 2 Coríntios, ele vai tratar um pouco sobre a sua alegria em ver que o ânimo havia mudado e que as coisas estavam mais receptivas quanto a uma possível viagem dele para aquele lugar. Ele tenta defender um pouco o seu apostolado, dando uma espécie de pedigree de quem ele era e do porquê que as pessoas deveriam ouvi-lo e recebê-lo por causa da sua autoridade, por causa daquele que havia conferido a ele a autoridade. Então é interessante que Paulo trata sobre o relacionamento entre ele e os coríntios nessa segunda epístola de uma maneira especial também. E ele se esforça naquilo que está ao seu alcance para fazer as pazes, não é, com esses coríntios. Por isso ele fala da sua preocupação, de sua tristeza e do seu grande amor por todos eles em capítulo 2, versos 2 a 4 e no capítulo 7, versículo 3. Outro assunto que é importante, que é mencionado nessa epístola, é a ajuda dos cristãos na Judéia.
coisa que ele fala para outras igrejas também, nas outras epístolas que ele escreve. O desejo dele de levantar recursos em várias das igrejas que ele plantou, para levar esses recursos para as igrejas da Judéia, nas quais haviam pessoas passando fome por causa de uma seca e de um tempo difícil que os irmãos da Judéia viviam. Então Paulo também trata desse assunto ali no final de 2 Coríntios, além de outros temas relacionados ao corpo de Cristo, à igreja, a relação com não-judeus também. Ele destaca bastante a sua autoridade, como eu já mencionei nessa carta. Seguindo aqui também, ele fala um pouquinho sobre o perigo da ruptura na comunhão, que é a causa imediata do envio da primeira carta, não é mais mencionado aqui nessa segunda, e é possível que os conselhos que ele deu na primeira carta tenham tido seu efeito. Algo que eu não mencionei há pouco, quando eu falava da primeira carta aos Coríntios, havia em Corinto essa facção por causa de Pedro, Apolo, Paulo, Jesus. Não é? Uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Jesus. Que só demonstra que nenhum deles havia compreendido ainda o evangelho que faziam todos eles serem irmãos e filhos de Deus. Até mesmo aqueles que diziam, não, nós somos de Jesus, talvez eles seriam os piores, não é? Porque deveriam ser aqueles que primeiro compreenderiam que eles não poderiam fazer divisão entre os irmãos. E eles não só faziam divisão, mas diziam, a gente está fazendo isso porque a gente é de Jesus. Então esse talvez os piores dentro daquele grupo. Mas os outros também erraram pelo fato de terem feito a acepção de pessoas dentro da mesma igreja, uma espécie de mini panelinhas. Não é? E Paulo, na sua segunda epístola, descreve a sua alegria pelo fato disso ter sido resolvido ali na cidade de Corinto. Indo já para as partes finais, né? A gente coloca aqui a primeira sessão, no qual Paulo reflete sobre o estado do seu relacionamento com a igreja de Corinto e expõe as razões que teve para desistir do seu desejo de visitá-la, algo que eu já mencionei aqui também há pouco. Na segunda sessão, capítulo 8, capítulo 9 também, ele consiste em um chamado à solidariedade para com os cristãos de Jerusalém que estavam atravessando uma etapa difícil, eu já mencionei isso aqui para vocês também. Na terceira sessão da carta, ele surpreende pela veemência do tom empregado, ele volta a defender o seu direito de ser apóstolo de Jesus Cristo, tem que ser respeitado como tal. Mais uma vez para dizer, olha, vocês devem me receber aí, vocês devem ter todo o respeito pelo que eu falo, pelo que eu escrevo, porque a minha autoridade não está em mim. E se tem um grupo aí dizendo que não é para me ouvir, essas pessoas elas estão erradas, porque a minha autoridade vem de Cristo. Eu sou um enviado, um apóstolo de Cristo Jesus. Negando a minha autoridade, vocês estão negando a pessoa de Jesus Cristo entre vocês. Não é? Então ele desenvolve um pouco disso, e a gente poderia dividir em 3 partes o esboço de 2 Coríntios, sendo que a primeira parte nós colocaríamos o apóstolo defendendo o seu ministério, na segunda parte ele opera, pelo menos tenta levantar ofertas para os santos de Jerusalém, e na terceira parte uma nova defesa do seu ministério apostólico. Então essas são as linhas, não é, pelas quais o apóstolo Paulo delineia a sua mensagem aos Coríntios. A mensagem já aos Gálatas, ela se encontra numa das primeiras mensagens escritas pelo apóstolo às igrejas que ele plantou, que ele fundou. É muito curiosa, porque ela entra dentro daquela divisão de livros chamada por alguns eruditos como literatura de protesto, não é? Por que isso? Porque Paulo ele já inicia a carta, a sua epístola aos Gálatas, com uma palavra bastante dura, bastante incisiva. Não é? Por exemplo, quando nós lemos Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses, ele inicia a carta com uma saudação aos santos que estão na igreja, aos presbíteros e diáconos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele começa Gálatas, ele já chega com o pé na porta dizendo, olha, eu muito me admiro que vocês deixaram o evangelho tão rapidamente por um outro evangelho que nem era outro. Porque se eu mesmo tivesse pregado para vocês ou um anjo do céu, vocês tinham que considerar maldito, anátema. Mas vocês não só ouviram, mas abraçaram. Eu estou encantado, de uma maneira negativa, não é? Admirado, espantado, da maneira tão rápida como vocês deixaram o evangelho que eu preguei aí entre vocês por um outro evangelho. E ele já começa dessa maneira, acusando os falsos mestres, também chamados, especialmente pelo apóstolo João, de anticristos na vida da igreja naquela época.
e exortando esses homens, né? Dizendo que não somente eles, mas as mensagens que eles pregavam estavam debaixo do anátema de Deus. O que significa isso? O anátema que é presente na Epístola de Paulo aos Gálatas. Significa que eles estavam totalmente cortados e riscados da graça de Deus para sempre. Então, estar debaixo de um ministério que está debaixo de um anátema é estar debaixo do ministério de um homem cuja graça de Deus já não está sobre a vida daquela pessoa, de alguém cortado da graça de Deus. Cegos sendo guiados por um outro cego. E Paulo está dizendo, é possível que vocês já estejam vivendo isso. E aí é um chamado para que eles retornem ao Evangelho. Na sua epístola aos Gálatas, ele vai tentar explicar o Evangelho mais uma vez, de uma maneira um pouco mais incisiva, um pouco mais rápida também, sem tanta complexidade como ele fez aos romanos. Mas ele vai fazer no sentido de chamá-los de volta. Essas ruínas que vocês veem na imagem, algumas ruínas de uma região ao sul da antiga província da Galácia, ou Galácia do Sul, onde provavelmente o apóstolo Paulo esteve plantando igrejas. Um pouco sobre panorama e propósito, nós não sabemos exatamente quando é que Paulo escreveu essa carta, mas foi depois da visita que ele e Barnabé fizeram a Jerusalém, a fim de se encontrar com os outros apóstolos, e que é relatada em Gálatas 2, 1 a 10, não é? Ele cita isso nessa porção. Muitos estudiosos acham que essa visita foi a mesma que é contada em Atos 15, 1 a 35. Nesse caso, a carta foi escrita mais ou menos no ano 56 depois de Cristo, por isso que muita gente acha que ela é uma das primeiras cartas a terem sido escritas, não é? Nessa carta, Paulo também vai questionar a questão da firmeza no Evangelho, diante das pessoas que queriam misturar ao Evangelho outros traços da cultura religiosa, principalmente judaica. Como, por exemplo, ele cita essa passagem, inclusive, em Gálatas, quando eles estão numa refeição e o apóstolo Pedro também ali está, e quando chegam alguns judeus, Pedro dissimula e Paulo repreende na cara pelo fato dele ter tido vergonha de ter parado de comer alguma coisa que o desonrava como judeu, diante da presença dos judeus, e Paulo repreende. E aí a história toda por trás dessa mensagem, desse fato, é que nós não podemos incluir no Evangelho nada que não seja o Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo deixou para nós é aquilo que a gente tem que pregar. Ainda que nós tenhamos outras coisas, outras doutrinas, outras peculiaridades que nos são preciosas, essas outras coisas têm que ficar de fora sempre. E a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser misturada. O genuíno leite espiritual não pode ser misturado. Você não pode colocar Nescau no genuíno leite espiritual. Você não pode colocar banana batida. É o leite e só o leite. E essa presunção de alguns judeus e de alguns gregos, gnósticos, de colocarem alguma coisa para deixar o cristianismo mais legal, foi uma coisa combatida com veemência pelo apóstolo Paulo em Gálatas, dizendo que se você quiser colocar alguma coisa no Evangelho, você perdeu o Evangelho perdeu o seu poder. Então você está colocando para tentar torná-lo mais palatável para esse ou para aquele grupo, mas no exato momento que você o misturou com outras coisas para torná-lo mais agradável, você tirou dele a sua essência de poder para a transformação todo aquele que nele crê. Então deixe-o como é, a fim de que o poder do Evangelho seja a razão da salvação e da transformação de quem quer que seja. Bem, há algumas informações tiradas de alguns comentários bíblicos e também de algumas bíblias de estudo, algumas apresentações que vocês podem encontrar tanto nesse material como aqui nos slides também, fazendo um pause aí, lendo o que está nesse material. Bom, pelo próprio testemunho de Paulo, nesse slide que está diante de vocês agora, nós sabemos que ele ali anunciou Jesus Cristo e não há dúvida de que também fundou um certo número de pequenas comunidades cristãs dispersas por toda aquela província, por todo o estado, não é, da Galácia. Para essas igrejas ele redigiu a sua epístola, mas não era para uma comunidade em particular e determinada, mas para as da Galácia em geral, formadas por crentes que, na sua maioria, ou possivelmente na sua totalidade, procediam do paganismo e para lá estavam voltando por causa dessas bobeiras para as quais eles estavam dando ouvidos, né? Aqui tem algumas outras informações sobre a cidade e sobre o panorama dessa carta, que de certo modo está envolvidas nisso tudo que eu estou falando para vocês. Paulo também vai fazer uma espécie de
comparação com a circuncisão do Antigo Testamento com aquilo que nós experimentamos agora no Novo, não mais uma circuncisão na pele, não mais uma marca física, mas uma marca na alma. Aí Paulo fala da circuncisão do coração, que todo aquele que se converte a Jesus Cristo tem o seu coração purificado, que é a ideia da circuncisão, e então se torna também filho de Abraão, que é uma expressão que Paulo usa escrevendo para os Gálatas, não é? Deixando bastante claro para aqueles judaizantes dentro da igreja gentílica na Galáxia, que aqueles que estavam lá também se tornavam os filhos de Abraão, que não eram só os descendentes de judeus vivendo na Galácia que eram filhos de Abraão, mas aqueles, por terem sido circuncidados no seu coração, também se tornavam filhos da promessa. Um pouco sobre a estrutura dessa carta, não é? As epístolas aos Gálatas está tematicamente relacionada com a de Romanos. Começa com uma apresentação do assunto de que irá tratar, e ao contrário do costume de Paulo, não contém ação de graças, nem expressão alguma que dê testemunho de um sentimento de alegre afeto. Consta simplesmente de um rápido início e algumas palavras de Herodes e a doxologia seguida pelo enunciado principal da carta. Não há mais nenhum evangelho além do de Jesus Cristo. Nós poderíamos resumir nessas palavras, né, toda a epístola de Paulo aos Gálatas. Essa é um pouco da estrutura, 3 partes, que também você pode ver aqui no esboço. Primeira parte, o evangelho anunciado pelo apóstolo. Ele fala sobre esse evangelho. Na segunda parte, o evangelho da graça de Deus e a liberdade cristã. E na terceira parte, como é que nós fazemos uso dessa liberdade cristã no nosso dia a dia. E assim Paulo fecha essa epístola, chamada também de literatura de protesto, tentando deixar de modo bastante claro aquilo que era o evangelho e deveria permanecer sendo para sempre no meio daquelas cidades da província da Galácia. Nós encerramos então aqui essa aula com a exposição desses livros e, permitindo o Senhor, nós nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a cada um de vocês e até lá.